E aí, meus amigos, tudo bem? Vocês estão felizes? Aqui quem tá falando é Carlos Fernando, eu sou um dos diáconos da Igreja One e tô passando aqui pra gente ter uma conversa muito prática, muito simples e muito fundamental para nossa vida cristã. Então eu quero que você fique comigo e que você possa construir junto, tá bom? Vamos construir junto esse tema que é muito bom e algo que Jesus tem falado muito comigo nesses últimos dias, que é obediência. Então hoje nós vamos conversar um pouco sobre obediência. Então para a gente começar a nossa conversa, para a gente começar a construir, eu quero que você abra aí a sua Bíblia, onde quer que você esteja, em Hebreus capítulo 5, no versículo 7. Vamos ler junto aqui. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Nossa, esse texto é um texto muito claro, né? Quando a gente começa a ver o que ele está querendo dizer. Está falando sobre a vida de Jesus. E não somente a vida de Jesus, mas sobre a trajetória dele até a cruz, né? Até a sua morte, a sua ressurreição. De fato, quando a gente fala sobre esse texto, a gente aprende muito que Jesus ele precisou crescer em muita coisa, né? Jesus ele aprendeu, Jesus ele teve que clamar ao Pai, Jesus ele teve que orar, Jesus ele de fato ele teve uma vida muito bem fundamentada em princípios e também uma vida de crescimento, né? E o mais engraçado, uma das coisas que eu mais gosto aqui nesse texto, é que fala que Jesus aprendeu a obediência. Então pensa comigo, Jesus, Filho de Deus, Jesus que é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, Jesus, o cara que tinha glória e ele se despiu da glória, assumiu a forma de um servo, ele mesmo sendo Deus, mesmo sendo 100% Deus, ele precisou aprender a obediência. Então a gente começa a entender o quanto a obediência é um princípio para Deus. Então a primeira coisa que eu quero te deixar bem claro aqui pra gente é que obedecer ao Senhor é um princípio. A obediência para Deus é um princípio e um fundamento da nossa caminhada cristã. Então nós não podemos ser cristão sem obedecer. Nós não podemos ser filhos de Deus sem ter uma vida de aprender a obedecer. E aqui com Jesus nós entendemos que nós talvez não consigamos obedecer da melhor maneira de primeira. Talvez a gente precise aprender, a gente precisa crescer. Então, hoje, essa conversa é muito para isso, né? Para a gente entender o quanto a gente precisa aprender a obedecer. E entendendo isso, entendendo que a obediência ela é um fundamento, a obediência ela é um princípio, quando a gente vai olhar as escrituras, tanto lá no Antigo Testamento, né, a gente vai começar a ver muitas coisas, né? A gente vai começar a entender muitas coisas a respeito de Jesus, a respeito da nossa vida cristã. E lá em Isaías, capítulo 53, versículo 4 ao 7, fala sobre Jesus, é uma profecia, né, de Isaías a respeito da vinda do Messias. E ele diz que antes nós estávamos desgarrados como ovelha, né? E depois vem dizendo que Jesus ele veio como uma ovelha muda, que foi levada ao matadouro. Então, Jesus ele é de fato o nosso padrão a ser seguido. Assim como nós éramos comparados, né, nesse mesmo texto como ovelhas desgarradas, Jesus ele veio como uma ovelha muda. De fato, Jesus ele assumiu a mesma categoria que nós para nos ensinar a forma que nós deveríamos andar. Antes desgarrados, agora como ovelhas mudas, ovelhas submissas, agora andando seguindo o padrão do Cordeiro, né? O Cordeiro de Deus. Nós como ovelhas precisamos seguir o Cordeiro de Deus. E aí a gente começa a construir tudo isso. E no Antigo Testamento também fala a respeito de obediência, né? A gente vê que a palavra obediência no Antigo Testamento, ela é no hebraico chamada Shema, S-H-E-M-A. Ela é a palavra Shema, né? Quando fala sobre obediência no hebraico. E essa mesma palavra que é utilizada para obediência, ela também é utilizada para ouvir. Então, sempre quando você está lá no Antigo Testamento, né, e você lê a palavra ouvir, provavelmente, com 99% de chance, essa palavra no original é Shema, que quer dizer ouvir. E automaticamente o ouvir no Antigo Testamento, ele já se refere a obedecer. Secar que eu tô suando pra caralho. Então a gente vê que essa palavra no Antigo Testamento tem esse peso, né? O ouvir e obedecer é completamente ligado. Então a partir daí a gente começa a entender muita coisa nas escrituras. Por exemplo, quando a gente vai ler Salmos de Davi, a gente vê que quando Davi ele ora ao Senhor, ele fala: ó Deus, ouve a minha oração. De fato, quando
Davi está se referindo a Deus para que Deus ouça a oração dele, automaticamente a gente entende que Davi está pedindo para que Deus responda a oração dele. Então a gente vê que para Davi, quando Deus ouve, ele responde, e até mesmo para nós. Porque quando você acha que Deus ouviu a sua oração? Quando a sua oração é respondida. Quando a sua oração, ela de fato se torna real, né? No sentido palpável de alguma coisa que você orou. Então, para nós, né, nós referimos a palavra ouvir a Deus com o peso de que Deus ele ouve e ele responde. Mas por que quando se fala de nós mesmos, né, de um peso individual, nós não lidamos a palavra ouvir com um peso de resposta e um peso de obediência? Porque quando a gente fala sobre ouvir, é muito difícil, né, às vezes no nosso senso comum e no nosso entendimento, que ouvir automaticamente está completamente ligado a obedecer. E é muito isso que eu quero pontuar aqui pra gente. Nós não podemos tratar o ouvir como apenas um acúmulo de informação. Tudo que eu ouço, eu preciso responder, porque a palavra de obediência está completamente ligada a ouvir. E o ouvir está completamente ligado à obediência. Então eu não posso apenas ouvir e não obedecer. Eu não posso apenas ouvir e não responder. Às vezes, né, por exemplo, eu cuido de igreja, pastoreio, né, discipulo a galera na igreja. E acaba que no nosso dia a dia, né, nós começamos a ver muitas pessoas com perguntas e questões da seguinte forma: Carlos, como é que eu faço para ouvir a Deus? Como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? E às vezes tem muita gente com muita fome de ouvir a voz de Deus, mas eu sinto falta de pessoas com fome e com a necessidade e o desejo de obedecer a voz de Deus. Então às vezes nós nos preocupamos muito em ouvir e nós não temos tanta fome e tanto anseio de obedecer, de responder. Então aqui eu quero muito pontuar isso pra gente. Se você ouve, você precisa responder. Então a partir daí a gente começa a construir um padrão bíblico a respeito de obediência, que a obediência é completamente ligada a ouvir. Beleza? Aí a gente começa a entender muito porque Jesus, na sua trajetória, né, nas suas conversas, nos seus ensinamentos, ele dizia: quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, quem tem ouvido, obedeça. Quem ouviu, obedeça. Não é para que quem tem ouvido ouça para ter informação. Não, é quem tem ouvido ouça para obediência. Então a obediência ela vem do ouvir. E o ouvir vem da obediência. Está completamente ligado. Então a gente precisa nos fundamentar e entrar nesse lugar de forma violenta, com fome de obedecer. Então recapitulando aqui no meio do vídeo, eu falei sobre o quê? Obediência é o princípio para Deus e ouvir e obedecer é completamente ligado nas Escrituras. A terceira coisa que eu quero falar para você de forma muito pontual e prática é que a obediência ela te leva para o entendimento. Vamos ler rapidinho aqui comigo Tiago capítulo 2, versículo 21 e 22. Diz assim: não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com suas obras. Com efeito, foi pela obra que a fé se consumou. Então aqui a gente vê que a gente fala muito, né? A gente conhece muito essa passagem de Abraão, quando Deus ele pede para sacrificar o seu filho Isaque. E a gente vê aqui que Abraão ele ouviu a Deus. Só que provavelmente Abraão não entendeu. Porque, meu amigo, imagina, Deus ele fala que ele te promete uma coisa e depois ele diz: vá lá e sacrifica o que eu te dei. A gente fica um pouco confuso, né? Eu acredito que Abraão ficou muito confuso. E a gente vê aqui que a fé de Abraão, de fato, a fé operava juntamente com suas obras, com o efeito de que foi pelas obras que a fé se consumou. Então a gente entende que Abraão ele tinha fé, mas a fé ela só foi consumada com a obediência. Abraão não entendeu, Abraão com certeza não fez sentido. Talvez não ficou claro para ele, mas uma coisa a gente tem clareza aqui, que ele obedeceu mesmo sem entender. Então às vezes a gente vive uma vida que a gente quer entender para obedecer. Então eu quero te deixar bem claro para você, meu amigo. Deus não te chamou para entender nada. Deus te chamou para obedecer. Então não tenha na sua vida de que você vai entender tudo. Porque se você quiser entender tudo para viver, você não vai viver quase nada, porque a eternidade é muito grande. De fato, o conhecimento de Deus é muito superior a nós. Então tem muita coisa que nós não vamos entender, mas nós precisamos ser firmes em obedecer aquilo que escutamos, que ouvimos da parte de Deus. Se você ouviu, obedeça. De fato, a gente entende que é pela obra que a fé é consumada.
Então, se você não tem fé, tenha obediência, porque a obediência te conduz à fé. Se você vê que você erra em muita coisa, obedeça, porque a obediência te leva a uma profundidade. A obediência te leva a um lugar de conhecer a Deus. A obediência te leva a um lugar que você talvez não chegou ainda, né? Então aí a gente começa a entender um texto lá de Romanos também. Ele tem uma aplicação um pouco diferente, né? Ele fala sobre Romanos 10, 16 a 17, que fala sobre que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Obviamente esse texto ele fala sobre a audição mesmo para a renovação de mente, né, para a pregação do evangelho, mas hoje eu queria aplicar nesse contexto que a gente está falando hoje, que a fé ela vem pelo ouvir, e como nós falamos, o ouvir está completamente ligado à obediência. Então nós precisamos obedecer para que a obediência nos conduza à fé. Então você, cristão, filho de Deus, tenha fome de obedecer, tenha fome de permanecer em obediência, porque a obediência te conduz à fé. A obediência te leva a um lugar. Então essa é a terceira coisa que eu quero te dizer. Não sei nem se estou na terceira, mas eu quero falar que a terceira é essa. A obediência te leva ao entendimento. A obediência te leva à fé. Se você não está entendendo nada, se não está fazendo sentido, obedeça. Se você vê que você talvez não tem tanta fé, obedeça. Porque a fé, ela vem com a obediência. A obediência ela nos conduz à fé, a obediência nos conduz ao entendimento. Aqui como Abraão, a fé dele se consumou pelas obras. Então aí a gente começa a entender que a obediência é um princípio para o entendimento, é um princípio para você chegar a um lugar. E talvez você obedeça e continue não entendendo, mas se fundamente em obedecer a voz de Deus. Porque como eu disse no início do vídeo, a obediência é um princípio para Deus. Então a gente começa a construir isso e a gente vai vendo, né, o quanto a obediência é importante. Cara, nas escrituras, a palavra obediência aparece mais 1.100 vezes. Em torno de 1.100 vezes aparece a palavra obediência nas escrituras como um mandamento, né? Então a gente vê o quanto obedecer é importante. E obedecer é tão importante que Deus ama a obediência. Se você for ler lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, a gente vê que Deus ele manda Saul destruir uma cidade, né? Deus ele manda Saul destruir tudo que tinha para ser destruído. Só que Saul ele pega as coisas mais importantes, as coisas mais legais. Estou só passando aqui pra gente entender. Ele pega as coisas mais legais, as coisas mais que ele achava que Deus ia amar, pegou ovelhas, bois e coisas que eram boas. E ele pegou aquilo, só que ele levou para sacrificar para Deus. Mas Deus ele não tinha pedido aquilo. Deus ele tinha pedido para que Saul destruísse tudo, mas Saul quis levar as coisas boas porque ele achou que Deus ia gostar. Então a gente vê que Deus ele ama a obediência muito mais do que sacrifícios. Lembra quando a sua mãe te falava assim: olha, não vai esse negócio aí não, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Quando as escrituras falam sobre obedecer é melhor do que sacrificar, não quer dizer que obedecer é melhor do que se colocar em risco, tá bom? Obedecer é melhor do que sacrificar, no sentido de obedecer ao Senhor é melhor do que você dar algo para Ele. Obedecer a Deus é melhor do que você oferecer algo para Ele que talvez seja o certo. O certo sem obediência é desobediência. Fazer algo incrível, mas que não foi Deus que mandou, é errado. Fazer algo que Deus gosta, mas Deus não pediu, desobediência. Então, você entregar o melhor sacrifício para Deus, o boi mais lindo, você entregar, vamos trazer para o nosso contexto, né? Porque Salmo 51 diz que sacrifício agradáveis a Deus é o coração contrito e quebrantado, né? Então vamos lá, você chorar o culto inteiro, mas você não ter uma vida de obediência, Deus não se agrada disso. Você ser alguém que tem um coração mais quebrantado do mundo, mas você não obedece a Deus, meu amigo, obedecer é melhor do que sacrificar. Mesmo que esse sacrifício seja um sacrifício que Deus ame, mesmo que esse sacrifício seja um sacrifício que Deus goste, obedecer é melhor do que você entregar algo para Deus. Então, meu amigo, eu quero te dizer que você obedecer ao Senhor é melhor do que fazer o certo do jeito errado. Fazer o que Deus gosta, mas que Deus não pediu, é desobediência. Fazer o que Deus quer, mas fora do tempo, é desobediência. Então a gente vê que obediência atrasada também é desobediência. Você obedecer ao Senhor fora do tempo que Ele pediu para você obedecer, desobediência.
Aquele tempo ali não era tempo de sacrifício, era tempo de obediência. Mas se você quer sacrificar fora do tempo, desobediência. Então nós precisamos estar atentos à voz de Deus para crescer em obediência, estão entendendo? Porque muitas das vezes a gente lida com a obediência sendo a obediência a Deus sendo algo comum, como a gente obedece um irmão que está do nosso lado. Mas a obediência a Deus é superior. Então nós precisamos aprender a obediência assim como Jesus aprendeu. Então eu quero te dizer que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que chorar no culto. Obedecer é melhor do que ficar no seu quarto cantando com os anjos e chorando sem parar. Mas se você não obedece a Deus, tudo isso é vão. Tudo isso não é o suficiente. A obediência é um fundamento para Deus. Eu disse isso no início do vídeo e Deus ama a obediência. Meu Deus do céu. Agora o último ponto, né, que eu quero falar para vocês. Eu já falei que a obediência é um princípio para Deus. Eu falei que a obediência ela me leva ao entendimento. Falei... O que eu falei? Peraí, deixa eu recapitular. Obediência é um princípio para Deus. Ouvir e obedecer. A obediência me leva ao entendimento. E Deus ama a obediência. Agora a gente vai para o nosso último ponto e fundamento aqui do que a gente está falando vamos lá recapitulando. Primeiro a gente falou que a obediência é um princípio para Deus. Depois nós falamos que a obedecer e ouvir é completamente relacionado. Depois nós falamos que a obediência ela nos leva ao entendimento. E agora, por último, nós falamos que Deus ama a obediência e que obedecer é melhor do que sacrificar. Agora, o quinto ponto, a obediência me lembra e me aponta. Abre comigo agora para a gente encerrar esse vídeo. Deuteronômio 6:12. Guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Olha só, esse texto aqui ele vem dando as instruções, né, para o povo de Israel. E no finalzinho aqui, no versículo 12, vem dizendo que guarda para que você não se esqueça. O guardar, a gente lembra muito sobre obedecer, sobre de fato a gente preservar o mandamento, ser firme nas palavras do Senhor. E aqui ele vem dizendo, guarda para que você não se esqueça. Ou seja, obedeça para que você não se esqueça. Então, quanto mais nós obedecemos, mais nós lembramos. Quanto mais nós obedecemos ao Senhor, lembra da onde Ele te tirou e para onde você está indo. Então, quando nós vivemos uma vida de obediência, nós vivemos uma vida onde nós lembramos o que Deus fez e o que Deus vai fazer. Nós lembramos onde nós estamos e para onde nós estamos indo. Ou seja, a obediência ela me lembra e ela me aponta. Se você for ver, né, em Hebreus também, no capítulo 3, versículo 18, diz que o povo ele não entrou no descanso por conta da desobediência. Então, quando nós, de fato, desobedecemos, isso nos impede de entrar no novo de Deus. Isso nos impede de entrar na terra prometida. Isso nos impede de entrar no que Deus quer fazer com a gente. Então, a obediência ela te lembra do que Deus fez e ela te leva para o que Deus vai fazer. Então, a gente precisa ter uma vida de obediência para que nós possamos sempre lembrar que Deus ele me tirou de uma casa de escravidão e nos colocou em um lugar de liberdade, em um lugar de novidade de vida, um lugar de filiação, um lugar de paternidade. E ela também, através da obediência, quando eu lembro de onde Deus me tirou, eu lembro que Ele vai voltar. Eu lembro que Ele está vindo. Eu lembro que eu quero entrar na Nova Jerusalém. E eu não quero que a desobediência me tire de um lugar de descanso. Então, se você canta Maranata, mas você não tem uma vida de obediência, você precisa rever a sua canção. Se você responde, levanta o seu sapatinho e fala equipá-lo, mas você não tem uma vida de obediência, reveja se você quer mesmo ser enviado. Porque a obediência é um princípio para você lembrar de onde Deus te tirou e um princípio para você chegar no que Deus quer fazer. Então nós precisamos, como filhos de Deus, como pessoas que se dispuseram a viver o Evangelho de forma integral, íntegra, entrar num lugar onde nós precisamos crescer em obedecer ao Senhor. Crescer em ser obediente, não menosprezar a obediência. Não diminuir a obediência, mas crescer nela, aprender a obediência, crescer em obediência, ser obediente, de fato ter fome de obedecer a Deus. Então esse é o último ponto, obedecer, te lembra e te aponta. Recapitular de novo, estou sempre recapitulando o vídeo para você não esquecer. Obediência é um princípio para Deus. Ouvir e obedecer está completamente relacionado. Obediência é um princípio para Deus. Ouvir e obedecer está completamente relacionado. A obediência te leva para o entendimento. Deus ama a obediência.
e obedecer te lembra e te aponta. Então aqui a gente aprendeu 5 princípios e fundamentos básicos da obediência, e eu quero muito que você viva isso, cresça nisso. É de fato uma estação que nós como igreja precisamos ser cada vez mais obedientes à voz de Deus. Nós precisamos ter fome de obedecer ao Senhor e ver uma vida onde, assim como Jesus aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, nós precisamos aprender a obedecer. Se você ainda não é bom em obedecer, permanece. Se você ainda falha em obedecer, permanece. Porque a obediência ela é um aprendizado. Você vai crescendo em aprender, você vai crescendo em obedecer e você vai cada vez mais, quanto mais você obedece, mais você se achega à fé, mais você se achega ao conhecimento de Deus e você cresce como um filho maduro, como um filho em obediência a Deus. É isso, a gente se vê na próxima. Beijo.